Olá, meus amigos, bom dia a todos. Continuando a nossa agradável conversa em que estamos comemorando o aniversário de nascimento de Allan Kardec, eu vou falar um pouco sobre como o renomado professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se tornou o codificador Allan Kardec. Como vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, após frequentar várias sessões de fenômenos espíritas, principalmente aquelas que ficaram mundialmente conhecidas como as sessões das mesas girantes, o professor Rivail percebeu que o magnetismo gerado pelas pessoas ali presentes não poderia ser o único responsável pelo que ele via. E, finalmente, chegou à conclusão que por trás de todo aquele processo havia uma causa inteligente. Causa essa que era independente dos participantes encarnados. Assim, vencendo seu ceticismo acerca dos fenômenos espíritas que havia presenciado, o professor Rivail continuou a comparecer a essas reuniões. Contudo, ao contrário de muitos naquela época, o que o movia não era o deslumbramento ou apenas a curiosidade. Como cientista, ele era movido por seu espírito de pesquisa e assistia a tudo com muita atenção, sempre buscando compreender a verdade por trás de tudo o que presenciava. Em uma dessas reuniões, ele recebeu de um de seus amigos cerca de 50 cadernos que continham material coletado por grupos de magnetizadores sérios e dedicados, que, em mais de 5 anos de pesquisa, fizeram centenas de perguntas a vários espíritos por meio de diferentes médios. Os questionamentos que faziam parte desse material eram baseados principalmente no espiritualismo racional e buscavam compreender a verdade sobre a nossa vida material e espiritual. Com esses cadernos em mão, Rivail passou a estudar, classificar, coordenar e organizar os questionamentos e respostas. Além disso, ele continuou a frequentar reuniões mediúnicas, ocasião em que tinha a oportunidade de refazer as várias perguntas que constavam nos cadernos que havia recebido. Assim, comparando as respostas obtidas de diferentes médiuns em diferentes grupos, ele submetia os ensinamentos dos espíritos ao crivo da razão e da lógica. Com o desenrolar do processo, Rivail teve cada vez mais certeza da veracidade das comunicações espíritas e, principalmente, da importância das informações contidas nessas comunicações, o que lhe mostrou a grande responsabilidade que havia abraçado. Entretanto, foi apenas em 30 de abril de 1856 que, em uma das reuniões que frequentava, Rivail recebeu a primeira revelação positiva sobre a missão que teria a desempenhar. Humildemente, ele recebeu uma mensagem do Espírito da Verdade, que dizia, abre aspas, confirmo o que foi dito, mas recomendo-te descrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Fecha aspas. Percebendo a seriedade de sua missão, em 12 de junho de 1856, Rivail, por intermédio de uma médium, questionou a espiritualidade. Quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Como resposta, ele recebeu a seguinte mensagem. Abre aspas. Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios,
implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob os seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito, e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação, e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês, a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Fecha aspas. E como previsto, ele teve as mais variadas intempéries. Sofreu traição no seio da própria família, incompreensão e julgamentos, mas felizmente resistiu e se manteve firme no propósito de trazer a luz e a fé raciocinada dos espíritos superiores e de Jesus a todos nós. Tudo isso fica muito claro em uma declaração postumamente publicada de Rivaio, em que ele declara, abre aspas, entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave de um problema obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspecção, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Fecha aspas. Enfim, após várias sessões em que pôde refazer aos espíritos as perguntas que havia recebido, Rivaio chegou à conclusão que a codificação que já havia feito estava aceitável para ser publicada. Mas neste momento surgiu uma dúvida. Qual seria o nome da obra? Existem informações de que o nome originalmente proposto por Rivaio para a obra seria A Religião dos Espíritos, mas que, em conjunto com aqueles amigos que tanto o auxiliaram nessa jornada, foi decidido que seria mais conveniente o nome O Livro dos Espíritos. Tal decisão possivelmente baseou-se em dois fatos. Primeiro, todos já sabiam da repercussão que a obra teria na sociedade, principalmente entre os religiosos, e, portanto, sabiam que a religião dos espíritos poderia soar como uma afronta, sujeitando a obra a uma maior censura e rejeição. Segundo fato, seria que o objetivo nunca foi fundar uma nova religião, e sim trazer a luz ao conhecimento humano acerca da vida material e espiritual. Uma outra dúvida que surgiu nesse momento foi sobre a autoria do livro. Rivaio sabia que não era ele ou os médios que participaram da codificação os verdadeiros autores daquela obra, mas havia a necessidade de que ela fosse registrada no nome de alguém. Assim, ele buscou uma resposta junto às entidades espirituais que o auxiliavam. O pseudônimo Allan Kardec foi escolhido por Zéfiro, um espírito familiar que revelou a Rivaio
que esse seria o seu nome em uma de suas vidas passadas. Época em que ambos viviam juntos entre os druidas do povo celta, na região da Gália, atual França. Apenas neste momento, Hippolyte Léon Denis Arrivail se tornou o tão conhecido Allan Kardec e, em 18 de abril de 1857, é publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Na noite em que o Livro dos Espíritos foi lançado, segundo os relatos de Canuto Abreu, pesquisador espírita brasileiro que teve acesso a documentos de Kardec, o codificador do Espiritismo escreveu em seu caderno de memórias o seguinte relato. Abre aspas. Mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. Fecha aspas. Um fato interessante que muitos desconhecem é que a primeira edição do Livro dos Espíritos contava com apenas 501 perguntas. Somente na segunda edição, lançada em 1860, outras perguntas foram adicionadas, resultando em 1.019 perguntas e suas respectivas respostas e comentários. Muitos se questionam sobre o motivo dessa adição, e alguns especulam que o acréscimo de algumas das novas perguntas, principalmente aquelas relacionadas à evolução dos seres, poderia ter sido influenciado pela publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, o que aconteceu em 24 de novembro de 1859. Segundo essas especulações, o livro em que Darwin expõe a teoria da evolução poderia não só ter levado Kardec a incluir novas perguntas, como também a alterar alguns trechos do texto presente na primeira edição do Livro dos Espíritos, trechos esses que tratavam sobre evolução. Sobre isso, primeiramente devemos compreender que as perguntas adicionadas na segunda edição do Livro dos Espíritos tratavam de diferentes assuntos e não apenas da evolução dos seres. Além disso, as perguntas adicionadas possivelmente já constavam no texto original, presente nos cadernos que Kardec recebeu e que descrevia mais de 5 anos de comunicações espirituais. Independentemente dos motivos pelos quais novas perguntas foram adicionadas, precisamos compreender que isso só mostra a sabedoria da espiritualidade que auxiliava Kardec e as demais pessoas envolvidas nesse projeto, pois sabemos que o Espiritismo tem como objetivo trazer luz ao homem, sempre respeitando suas limitações. Assim, o ensinamento foi trazido de uma forma que pudesse ser compreendido por aqueles que teriam acesso, devendo, portanto, adequar-se às limitações intelectuais da época, sem faltar com a verdade, mas deixando as portas abertas para que novos ensinamentos fossem trazidos à luz no futuro. Ainda hoje, existem pessoas que se questionam sobre a autoria do Livro dos Espíritos, visto que as perguntas não foram feitas por Kardec, e sim retiradas por ele dos cadernos que havia recebido, e as respostas foram dadas por irmãos espirituais por intermédio de diferentes médiuns. Em primeiro lugar, embora o livro leve o seu nome, nós tratamos Kardec como o codificador do Espiritismo e não como o seu dono ou o seu autor. Além disso, mesmo que não tenha feito as perguntas ou dado as respostas, os comentários e esclarecimentos que Kardec traz junto a muitas das questões do Livro dos Espíritos são de suma importância para que compreendamos o seu conteúdo de forma clara e eficiente. Em acréscimo,
Como continuação do seu trabalho, em 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E, finalmente, em 1868, a Gênese. Além de outros textos extremamente importantes que foram publicados durante a sua vida e até após a sua morte, o que aconteceu em 31 de março de 1869, apenas 12 anos após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Dessa forma, Kardec foi e sempre será o codificador do Espiritismo, tendo se dedicado com muito afinco para auxiliar os espíritos de sabedoria a nos trazer os esclarecimentos necessários para que compreendamos a verdade sobre o nosso papel neste mundo. Ele não executou este trabalho sozinho, contando com a ajuda de muitos. De todos os pesquisadores que, antes dele e em conjunto com ele, enfrentaram o próprio ceticismo e o preconceito de seus semelhantes, trabalhando arduamente para trazer a luz e a lógica ao que antes era visto apenas como algo sobrenatural e fantasioso. Também contou com o auxílio dos médiuns, que se dispuseram a enfrentar o julgamento e a condenação dos mais rígidos e preconceituosos da época, para dar voz aos irmãos espirituais, os quais, por sua vez, foram os grandes reveladores da verdade. Kardec também recebeu o amparo de amigos e familiares que acreditaram em sua missão e se entregaram de corpo e alma para auxiliá-lo nessa linda jornada, mesmo sabendo o quanto ela seria árdua e trabalhosa. Assim, embora tenha sido rechaçado por muitos, ele conseguiu perseverar. Contudo, assim como apregoou Jesus na época em que trouxe a Boa Nova, Kardec e seus colaboradores não vieram mudar a lei, mas sim ajudar a trazer luz a ela. Não estou comparando Kardec a Jesus, afinal, não existe na Terra alguém que possa chegar perto da luz do Mestre. No entanto, sabemos que Kardec foi um homem firme em seus propósitos e trouxe os ensinamentos não apenas na codificação do Espiritismo, mas também em suas ações. Devemos, portanto, aprender não apenas com as palavras que ele ajudou a serem publicadas, mas principalmente com o seu exemplo de fé e persistência. Tudo isso nos mostra o quanto o esclarecimento e o aprendizado moral não são estáticos, e sempre estão em plena ampliação. Dessa forma, a codificação feita por Kardec foi um passo gigantesco para a evolução da humanidade, mas ainda há muito a caminhar. Que possamos seguir o exemplo de Kardec e, amparados pelos ensinamentos do Mestre Jesus, continuarmos buscando o nosso esclarecimento e crescimento, enquanto espíritos e, principalmente, enquanto filhos do Pai Maior. Para finalizar a minha participação, eu queria ler para vocês um curto trecho do discurso do astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês, Nicolas Camille Flammarion, o qual foi feito junto ao túmulo de Allan Kardec na ocasião do seu desencarne e publicado no livro Obras Póstumas. Abre aspas. Fora Allan Kardec um homem de ciência e, de certo, não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos, na ordem de coisas com que nos ocupamos. Era, ao contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. Fecha aspas. Eu agradeço a todos que me ouviram até aqui